A Olá, bom todos dia, e todas, oi, tudo bem? tudo certo? Tudo jóia, Leonardo? Tudo bem? Muito obrigada pela presença aqui hoje. Eu sou a Bebel Barros, sou pesquisadora do programa Criança e Natureza, do Instituto Alana. Estou aqui junto com a Roberta, do CECIP, que vai me ajudar aqui na condução das conversas aqui sobre parques naturalizados, né? Então, essa é a sala dos parques naturalizados. Se alguém estiver na sala errada, pode mudar, tá bom? Então, eu vou falar brevemente aqui. Meu nome é Bebel, eu trabalho no Instituto Alana fazem 8 anos. Eu sou engenheira florestal de formação e sempre pesquisei sobre a relação entre natureza e educação e venho trabalhando com as infâncias, então, desde que comecei a trabalhar no Instituto Alana, né? Fui a coordenadora dessa publicação, que eu vou apresentar um pouco para vocês hoje, e queria contar que a gente começou a investigar um pouco essa história muitos anos atrás, muito provocado sobre como que a natureza é o melhor espaço para brincar, né? Assim, as crianças dizem isso muito claramente com seus corpos, quando a gente pergunta para elas, né, onde é mais legal brincar, elas falam claramente, né, que é onde tem espaço, é onde dá para correr, é onde dá para mexer com terra, com água, onde dá para subir numa árvore. Então, a gente se sentiu muito provocado a pensar em como que a gente pode, então, naturalizar mais esses espaços que a gente tem planejados de forma estruturada nos ambientes urbanos para as crianças. E aí a gente pensou também que seria uma estratégia muito bacana para descentralizar esses parques, porque muita gente, às vezes, a gente pensa, puxa, para ir para a natureza com as crianças, eu tenho que pegar um transporte público e ir lá naquele parque grandão que tem na minha cidade, né, que geralmente é o parque mais popular, e às vezes é um pouco inacessível, é um pouco difícil, né, fazer essa viagem até esse parque, geralmente que está bem localizado, né, nas cidades. Então, a gente pensou que essa seria uma estratégia também de descentralizar essas áreas onde as famílias pudessem levar suas crianças para brincar ao ar livre. Então, essa foi a principal motivação que a gente teve quando a gente começou a estudar esse assunto, né? Então, a gente vem trabalhando nisso, se aprofundando em como é que isso vem sendo feito. É um conceito bastante disseminado fora do Brasil, né? Em inglês chama-se Natural Playgrounds, e aqui no Brasil, então, a gente vem chamando de parques naturalizados. Então, eu queria apresentar, então, para vocês essa ferramenta que é essa publicação que a gente lançou esse ano, né, em parceria com a Fundação Bernardo Valier, com a Rede Urba 95 e com o Instituto Cidades Sustentáveis. Eu vou compartilhar um pouquinho aqui, um pouco sobre... Ele está aqui, tá? Vou mostrar aqui para vocês, assim, ele tem impresso. Aliás, a gente tem para distribuir para cidades, acredito que a Rede Urban já fez esse movimento, mas a gente tem muitos exemplares lá no Alana também, eles estão à disposição, a gente pode enviar a qualquer momento para vocês, então podem entrar em contato com a Thaís Hering, e ela nos passa, e a gente encaminha para vocês mais exemplares, porque é gostoso, né? De ter na mão, assim, eu sei que muita gente gosta, então a gente está super à disposição, e a gente também fez uma versão, além dessa impressa, uma versão digital com recursos de acessibilidade, então não é um PDF, sabe, gente, que você vai baixar e aquele PDF difícil de ler, que no celular é difícil de ler, é um PDF acessível, é super fácil de acessar, recomendo muito baixar e experimentar essa navegação, porque ela é muito amigável, né? Então, vou compartilhar um pouquinho aqui o conteúdo dela. Então, ele tem essa carinha aí, né? Então, a gente tem essas duas versões, a publicação impressa e a versão online, com recursos de acessibilidade. Acredito que os links já estejam disponíveis também dentro desse PDF que a Thaís Hering vai compartilhar com todos vocês. Pode passar. Então, o primeiro capítulo, ele fala sobre o que são, então, esses parques naturalizados, esses parquinhos, né? O que a gente também está chamando de paisagens naturais para o brincar. O que são eles? De onde eles vieram? Então, onde começou tudo isso, né? Quais são os conceitos que estão por trás disso? Quais são as definições, né? Quais são as organizações e os institutos de pesquisa que vêm trabalhando com esse conceito fora do Brasil? Existe muita pesquisa, existe muita história por trás disso. A gente não está inventando a roda, esse não é um conceito que o Alana está inventando ou que a Rede Urban está inventando. Já existe muita história e eu gosto também de relacionar bastante. A gente procurou fazer isso
na publicação com a própria história das formas como nós brasileiros nos apropriamos dos espaços naturais para as crianças, né? Então, a gente vem acompanhando com bastante interesse o movimento dos quintais brincantes, né? Então, a ideia é a gente também quintalizar um pouco esses espaços para o brincar, né? Que no Brasil a gente tem esse movimento, né, dos quintais e dos terreiros, que sempre foram espaços que receberam muito, que foram espaços onde as crianças puderam fazer esse encontro e criar esse vínculo tão importante com a natureza e com os espaços abertos. Você pode passar? O capítulo 3, ele vai, então, embasar um pouco por que promover o brincar e o aprender em contato com a natureza, né? Então, a gente vai falar bastante sobre quais são os benefícios para as crianças e por que isso é um direito de todas elas, e também vai fazer uma relação como isso é bom para as cidades também, né? Porque esses espaços, eles vêm sendo vistos como uma solução baseada na natureza, ou seja, mais uma das estratégias que a gente vai precisar usar para tornar as nossas cidades mais resilientes a todas as crises ambientais que estão postas, né? Especialmente as crises climáticas e a crise relacionada à perda da biodiversidade. Então, essa é uma solução que, né, os parques naturalizados, eles são bons para as crianças e também para as cidades, e, consequentemente, para todos nós, né? Então, a gente vai aprofundar bastante nesse aspecto, dar referências e embasamento técnico para isso nesse capítulo 3. Pode passar, Roberta, por favor? No capítulo 4, a gente vai entrar realmente no coração da publicação, que são os elementos, né? O que faz um parque naturalizado, né? Então, a gente vai falar de entrada, de sinalização, de topografia, né? Como é que a gente aproveita a topografia do terreno, os caminhos, os jardins, como que a gente pode incluir uma horta ou uma compostagem nisso, a importância dos espaços abertos e gramados para as crianças poderem correr, as microflorestas, que são tão importantes para a gente poder, então, criar mais biodiversidade, aumentar mais esses ecossistemas urbanos, as peças soltas na natureza, que são os melhores brinquedos, né? Assim, as crianças, outro dia eu li sobre isso, assim, que o brinquedo mais brincado no mundo todo é um graveto, né? Os elementos naturais, né? Água, barro, mobiliário e estruturas, brinquedos, a gente dá uma pincelada num repertório de brinquedos, limites e bordas e experiências e investigações. Então, tudo isso é aprofundado item a item nesse capítulo 4. Pode passar, Roberta? Depois, no capítulo 5, a gente vai entrar sobre como é que a gente faz um parque naturalizado, como é que a gente planeja, como é que a gente elabora um projeto, como é que a gente pensa na implementação e na governança, na manutenção também, que é um aspecto super importante. E, por último, avaliação e monitoramento pós-ocupação. Como é que a gente pode, então, entender como é que isso está impactando as infâncias, como é que isso está impactando as cidades também, tá? E no capítulo 6, a gente vai falar de casos práticos, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil, né? Então, a gente vai apresentar um parque que foi uma iniciativa da comunidade lá em Americana, um parque num espaço mais fechado, que é o Sesc Interlagos, né? Um espaço público mais gerido de uma forma mais privada, um projeto na Alemanha, um projeto no Chile dentro de uma escola, um projeto dentro de uma escola também em Palmas, e por último o case dos microparques de Fortaleza, que é uma iniciativa da Rede Urban 95, foi a primeira cidade da rede que começou a implantar parques naturalizados. Hoje a gente já tem várias outras também se engajando nisso, para nossa alegria. Pode passar. E o capítulo 7, um guia de brinquedos, né? A gente apresenta alguns brinquedos como possibilidade, né? E a gente destrincha em quais são as possibilidades para o brincar, quais são os materiais e ferramentas que é preciso para fazer esse brinquedo, um passo a passo, e o que é preciso para mantê-lo. Pode passar. E aí eu vou mostrar algumas imagens desses brinquedos. O primeiro é o trepa-troncos, a gente também tem a Cozinha da Floresta, que faz muito sucesso com as crianças. Pode passar. O Caminho de Água, que é um brinquedo que eu adoro, as crianças amam brincar com água,
e a gente pode fazer isso de uma forma muito fácil e lúdica e barata. E a estrela de bambu, né, que é um trepa-trepa também feito com bambu e que também faz muito sucesso e possibilita muitos movimentos interessantes para as crianças. Pode passar? E, por último, o túnel vivo, né? Esse é o túnel do Sesc Interlagos, também muito fácil de fazer e também um enorme sucesso para as crianças. Então, essa é a publicação. Convido todo mundo a baixar e, se tiver interesse, pode escrever, que a gente manda também uma versão impressa. E agora eu queria mostrar rapidamente em 1 minuto esse teaser para vocês ficarem com vontade de ver o documentário completo e depois a gente pode bater um papo aqui sobre como é que vocês imaginam que isso tudo pode repercutir nas cidades de vocês. É uma adrenalina, tem que ter força. Eu sinto no parque é liberdade. Os parques naturalizados são paisagens para o brincar. As crianças vão tendo cada vez menos acesso à natureza dentro da cidade. É um lugar que tem mais natureza, não é um lugar muito industrial, vamos dizer. A criança ela pode aprender demais com a natureza, com a terra, com a água, com o barro. Agora enfia lá no fundo. Aí agora tem jardim que a gente mesmo construiu, que esse daqui quem fez foi dizer a gente. E são feitos com materiais orgânicos, poda de árvores, galhos. Agora nossa vida é ver aqui brincando. Foi uma evolução para eles. Voltar ao tempo de novo, a brincar, a correr. Eu fico muito orgulhosa, né? Eu já vivi aquilo ali, né? Já brinquei. E hoje meus filhos brincam. Eu vou sempre vir nesse parque, que eu tô achando bem legal. Obrigada, Roberta. Então é isso, gente. Agora a ideia das salas, né, é a gente fazer uma troca, né? Em vez da gente ficar eu falando aqui durante meia hora, 40 minutos, é a gente trocar. E para isso eu tenho 2 perguntas, assim, disparadoras, né, para a gente poder começar essa conversa. Queria que todo mundo ficasse super à vontade para abrir o microfone, tá? E falar. E então a ideia era vocês pensarem um pouco sobre nós pensarmos juntos, né, sobre que espaços vocês imaginam, né, dentro das cidades de vocês que poderiam receber um parque naturalizado, e quem a gente precisa chamar para fazer junto, né, porque o grande desafio é a gente fazer isso de forma intersetorial, né, juntando diversos atores, reunindo diversos atores dentro das cidades para fazer isso se tornar possível, né, então quem que a gente precisa chamar junto, né? Então, eu queria fazer um pouco essa discussão, saber se quem já tem ideia sobre isso, que movimentos estão acontecendo nas cidades, para a gente aprender, né, um com os outros e a gente compartilhar um pouco as experiências que a gente tem tido também aqui do nosso lado pelo Alana. Então, quem quiser começar. Posso falar, Bebel? Lógico, Leonardo falando. Eu sou aqui de Boa Vista, né, em Roraima, e estou atualmente ocupando a função aqui de presidente da empresa que cuida do urbanismo da cidade, a EMUR, e a gente tem atualmente buscado exatamente esse caminho de trazer a discussão junto com as lideranças de bairro, aqueles que não são de Boa Vista, né, às vezes têm uma ideia de designações diferentes, que a gente chama no Sudeste muito de associação de moradores. Aqui a gente chama de lideranças de bairro, que são essas organizações também representativas das nossas regiões. Para a gente poder, inclusive, identificar dentro de cada bairro esses que são espaços de vazios urbanos, né? E que aqui em Boa Vista temos muitos, e poder destiná-los a essa finalidade de integração e que eles entendam a questão, até dentro do que você tinha dito, que evitou fazer uma tradução para parquinho, né, para as pessoas não terem um conteúdo pejorativo, de que esse tipo de investimento é fundamental para o desenvolvimento da criança e não representa algum tipo de desprestígio para o bairro, do porquê que em outro bairro tem um parque
de grandes proporções e aqui eu vou ter um espaço para brincar. E aí esse tem sido o nosso desafio agora, de trazer essas lideranças de bairro para conversar com a gente e entender a nossa proposta e entender o objetivo. Perfeito. Eu achei super bacana que você trouxe esse conceito, né, de vazio urbano. Eu acho que essa é uma forma muito bacana de pensar em como esses parques podem ser espalhados, né, pelas cidades. A gente tem realmente diversos vazios urbanos que são perfeitamente factíveis, né, de serem transformados de uma forma não muito onerosa em espaços para o brincar, né? Então eu acho fundamental também isso que você comentou sobre trazer as lideranças, né? Porque a gente precisa realmente desconstruir algumas coisas, porque às vezes a natureza, né, um espaço natural é visto como sujo ou como pouco atraente, né? Como perigoso, né? Então a gente precisa realmente desconstruir isso, né? E eu acho fundamental a gente realmente fazer isso ao lado dessas lideranças, né? E a gente tem tido experiências de muito sucesso nesse sentido, né? Porque eu acho que quando os adultos se lembram dos espaços onde eles brincavam na infância, isso acaba se tornando mais um caminho, né? Para a gente relembrar de onde a gente brincava quando a gente, né, tinha acesso aos espaços públicos, né? E esses espaços naturais geralmente são os espaços que a gente lembra com mais carinho e com mais afeto mesmo, né? Então, muito legal, muito bacana esse caminho que vocês estão fazendo lá em Boa Vista. Tem alguns comentários aqui, deixa eu ver. Daniela, tá sem microfone. Aqui em Campinas, observamos um desafio importante, que é a sensibilização da Secretaria de Serviços Públicos, que é responsável pela manutenção dos parquinhos e praças. Observamos a resistência em implementar brinquedos diferentes dos convencionais, que exigem outra forma de manutenção. Sem dúvida, é difícil, né? A gente mudar o que a gente está fazendo exige esforço, né? Então, assim, com certeza, eu acredito que isso seja um fato mesmo. Então, por isso que a gente está pensando bastante nessa implantação de pilotos, né? A gente começar com pilotos, para depois a gente aprender com eles e devagarzinho ir conquistando mais aliados dentro da prefeitura para isso, né? Especialmente as equipes que implantam. Então, é muito importante que esse trabalho seja feito de forma conjunta mesmo e como um processo mesmo, né? De aprendizado, né? E os pilotos são uma boa estratégia para a gente começar envolvendo todo mundo junto, devagarzinho, sem pressa, né? Bebel. Mas eu acredito que, só uma última coisa, que a publicação pode ajudar nisso, sabe? Qual é o nome da pessoa que falou aqui? É a Daniela, porque e acho que a Urban faz isso de forma muito, muito poderosa, que é a gente embasar com evidências, né? Então, a gente embasar com evidências científicas de como tudo isso realmente faz sentido do ponto de vista das infâncias e do ponto de vista das cidades. Pois não, desculpa, pode falar. Não, eu até complementar e falar para a Daniela, né? Que é um caminho, viu, Daniela? A gente aqui em Boa Vista envolveu até o nosso secretário de Finanças, para que ele também, na hora que tivesse que liberar o orçamento, pudesse ter a dimensão da relevância das políticas voltadas para a primeira infância. Mas é um caminho constante, como a Bebel estava dizendo, né? Sempre um passo a passo de envolvimento e que, quando você se dá conta, está a prefeitura inteira comprometida com esse objetivo. Que legal, não, super legal, sem dúvida, Boa Vista é uma super referência nesse sentido mesmo, e o que vocês estão fazendo é um trabalho incrível. Queria ouvir mais gente, né, se tem pessoas de outras prefeituras que gostariam de compartilhar, como é que estão pensando, né, na implantação desses espaços, como é que aonde imaginam que isso pode acontecer, né, porque um deles são os espaços, esses vazios urbanos, uma outra possibilidade são as escolas, né, então, assim, esses parques naturalizados também podem ser implantados nas escolas, né, pensando que a gente pode naturalizar, então, os parquinhos, os pátios escolares, né. A Kelly Silveira falou importante essa proposta, trabalho na coordenação do PCF. O que é PCF, gente? Desculpa que eu não conheço muitas siglas. É o Criança Feliz. Criança Feliz. Criança Feliz. São famílias vulneráveis em que as crianças não possuem espaço para brincar. A
aposta muito nisso, Kelly, de que essa é uma proposta que é mais barata, né? São parques que, como uma das pessoas no vídeo falou, né? Usam podas urbanas, usam materiais menos onerosos, então a gente pode então democratizar mais, a gente pode então com o mesmo recurso, em vez de fazer um parquinho tradicional, a gente pode fazer, sei lá, 3 parquinhos naturalizados, né? Eu queria trazer só um depoimento da Prefeitura de Alfenas, que não está aqui na sala, e que foi super bonito ter visitado a cidade e visto o prefeito olhando todo um riacho que corta a cidade, e que houve um primeiro projeto que foi planejado para aquele lugar, que concretizava tudo e fazia uma coisa super moderna, e, enfim, um conceito muito diferente, e ele falou que ele se sentiu atropelado por aquilo, que ele se sentiu assim, ele falou, não é possível que esse seja o caminho para esse lugar maravilhoso, né? E eles começaram naturalmente a fazer um parque naturalizado, né? Então, ele pensando, ele falou, não, vamos só cuidar da margem desse rio, vamos ampliar um pouquinho, vamos colocar um banco. Então, assim, tem muitas maneiras de ir construindo esses espaços, e eu acho que um olhar atento para a cidade, o que a cidade oferece, onde tem morro, onde tem água, onde já tem uma florestinha, né? São indicações, né? São caminhos, são dicas para a gente ir pensando, né, Kelly, lá em Benevides, a gente tem também uma situação lá em Benevides linda, de um riacho que corta a cidade, ainda não tão bem aproveitada pela população, mas acho que essa articulação com os parques naturalizados vai trazendo essa possibilidade. E para o pessoal do Criança Feliz, que às vezes ainda não tem, e a criança está ali hoje, naquele dia 1, algumas cidades vêm trazendo estratégias de mobilidade, para pensar como é que a gente ajuda essas crianças. Ainda não temos esses parques, mas acessarem parques da cidade, é o caso de Jundiaí, eles definiram uma vez por mês, me parece, não sei exatamente, que levam as crianças do Criança Feliz em grupo para visitar um parque em um espaço natural. Muitos deles nunca haviam frequentado esses parques. Então, não é o ideal, muito mais a gente vai buscar pensar nesses espaços próximos às casas, mas é importante a gente olhar o que tem na cidade, e se a solução ainda for uma paliativa de mobilidade, ainda um pouco mais distante, mas que eles possam acessar, porque aí as famílias conhecem esses espaços e começam a ter muita vontade de frequentar mais vezes, né? Fundamental. E talvez apoiem, né, mais as iniciativas quando a prefeitura conseguir fazer parques perto dessas comunidades, né? Então, esse apoio da comunidade também pode ser construído, né, a partir do conhecimento de outras áreas em outras regiões um pouco mais afastadas, né? Então, e aí em relação a essa escolha realmente dos lugares, acho que assim, a sugestão que eu tenho é olhar para onde tem árvore, né? Porque eu acho esse um bem tão valioso, né, para as áreas verdes. Eu acho que muitas vezes a gente vê também aqueles parques assim tão inóspitos, né? A gente mora num país tropical, é quente aqui, né? Então, muitas vezes a gente vê também em Fortaleza um depoimento, né, de que as famílias só iam sair com as crianças depois das 4 da tarde, porque é um calor que não dá para sair antes, né? Então, a gente valorizar muito esses espaços sombreados, porque isso vai ficar cada vez mais importante, tendo em vista essa crise climática que está posta, né? Então, assim, árvores, eu acho que hoje a gente precisa plantar mais e a gente precisa valorizar os espaços que têm árvores, né? E aí, acho que a gente olhar para esses vazios onde tem árvore e falar, nossa, isso aqui é um ativo, né? Isso aqui é uma riqueza que a gente pode aproveitar, colocando um banco, colocando um tanque de areia perto da árvore, né? Para a gente poder fazer com que as famílias se sintam mais acolhidas, convidadas, porque o espaço tem que ser gostoso, ninguém vai querer ficar, né, naquele sol inclemente com as crianças, especialmente as crianças pequenas, né? Então, eu recomendo fortemente olhar para esses espaços onde há árvores já formadas e onde há sombra. Eu acho que isso, tanto nas escolas quanto nas cidades, vai ser cada vez mais importante. Fernanda Cano. Aqui na Prefeitura de Mogi estamos iniciando a implantação de parques naturalizados. Estamos super animadas, Fernanda, com o movimento que vocês estão fazendo aí. A Secretaria de Planejamento e Urbanismo tem envolvido a Secretaria do Verde e Meio Ambiente, que é responsável pelas podas da cidade, fornece mudas, e a Secretaria de Infraestrutura Urbana, que faz execução e manutenção. Todas receberam a publicação do Alana e a Secretaria do Verde já começou a fazer pilotos de trepa-troncos, por exemplo. Exato, eu acho que é isso, né? A gente ficou super animado, porque vocês já estão prototipando, né? Bom, vamos ver o que dá certo, como é que a gente, né? Porque não é tão complicado fazer, vamos aprendendo, vamos para quando a equipe, né,
do Alana chegar, vocês já vão estar com, né, com experiências, com dúvidas, né, e a gente vai poder fazer um trabalho muito mais aprofundado e qualificado. Então, super legal. Acho que esse movimento é incrível. Agora, Bebel, isso que a Fernanda traz, acho que é uma provocação interessante para todos nós nas outras cidades, que é essa articulação entre secretarias que não estavam acostumadas a trabalhar junto. E é interessante porque, como a temática é gostosa, ela é leve, ela mobiliza todo mundo, ela acaba sendo uma temática convidativa para esse trabalho intersetorial, né? Diferente de pensar, a gente precisa se articular. Não, a gente começou a ver, e acho que Caruaru foi um case, né, disso, das pessoas, Fortaleza primeiro, Fortaleza, que o pessoal que trabalhava na manutenção dos parques da Secretaria do Verde começou a ficar encantado com a possibilidade de contribuir com a infância da cidade deles. Então, assim, como é que a gente traz esses profissionais da linha da ponta lá, que estão trabalhando com a madeira, que estão realmente pensando nas podas da Secretaria do Verde, para também se sentir parte e responsável pela infância da cidade dele? Quão lindo é isso para esses profissionais também. Tem todo um movimento de engajamento desses profissionais da prefeitura que é muito bacana, é muito bonito. Então, eu acho que é um processo que oferece pouca resistência da articulação intersetorial. Exato. E aí, um outro caminho que a gente tem aprendido, né, Cláudia, com as experiências das cidades que já estão fazendo isso, às vezes, fazer um parquinho híbrido, né? Porque muitas vezes as pessoas falam, não, mas a população, né, a comunidade, eles querem o escorregador, eles querem sei lá, alguma infraestrutura mais tradicional. Então, a gente pode perfeitamente fazer essa coisa híbrida, né? Então, a gente ter algumas estruturas de um parquinho tradicional, né, que a população valoriza, que a população reconhece como, né, um espaço, digamos, né, implantado, e acrescentar elementos, né, de um parque naturalizado, né? Então, a gente pensar em balanços nas árvores, a gente pensar nessas microflorestas, um tanque de areia, enfim, tem várias possibilidades, né? Brinquedos feitos com restos de poda, como esses que estão na publicação. Então, o trepa-trompos, a gente fazer uma costura, né, desses elementos, e a gente vai, né, incrementando, porque os parquinhos tradicionais, de fato, claramente eles são um pouco entediantes para as crianças. As crianças ficam lá por pouco tempo e já não se interessam mais tanto. E se você observar as crianças brincando num parque naturalizado, elas passam mais tempo lá. E é justamente isso que a gente quer. A gente quer que as crianças brinquem por mais tempo do lado de fora, que as famílias se sintam mais convidadas a ficar por mais tempo nesses espaços. É exatamente isso que a gente quer. A gente quer aumentar esse tempo, que as crianças vão, né, por mais vezes, e que esse tempo de permanência seja maior. Ailton, aqui em Cascavel, no Paraná, infelizmente fizemos o caminho inverso. Nossos parques mais antigos eram naturalizados, mas a manutenção mais frequente fez substituir as estruturas por equipamentos comerciais convencionais. Aqui, dos 10 parques que temos, apenas um ainda conta com equipamentos naturalizados e fica fora do perímetro urbano. Porém, como agora temos apoio para isso, vamos retomar esse processo, deixando os espaços urbanos, no mínimo, híbridos em relação aos equipamentos. É uma pena, mas isso aconteceu em várias cidades, né? Não só em Cascavel. Agora, Ailton, eu sou testemunha que Cascavel ainda tem muita oportunidade, é uma cidade muito linda, com muito espaço verde, com muito espaço aberto. Então, assim, se a gente tem que fazer esse caminho de volta, vamos fazer esse caminho de volta, mas eu vejo, assim, como Cascavel com muita oportunidade, né? E eu queria só fazer uma colocação, Bebel, que eu acho que é interessante. Essa coisa do híbrido, ela também é uma estratégia de engajamento da comunidade, que muitas vezes acha que assim, o parque naturalizado é menos, né? Então, aqui para nós, eles não põem aquele parquinho bom. Então, a comunidade não está toda conosco ainda, compreendendo esses espaços naturalizados. Então, são estratégias, né, de combinação com o parquinho mais convencional, para que eles se sintam contemplados também por esses equipamentos que talvez pudessem parecer mais chiques para alguns deles, mas também, junto com isso, acho que a placa ali que o Alana coloca, a Urban coloca junto, né, explicando esse espaço, e que ele foi planejado para ser o que ele é, e quão rico é isso. Eu acho que isso é diferente. Quando você coloca o parque lá e parece que ele só existe, é diferente de você contar a intenção da construção desse espaço de brincar a partir da natureza, né?
Com certeza. E para isso o processo de planejamento envolvendo, né, oficinas, conversas, apresentando a proposta, ouvindo as pessoas, ouvindo os adultos e ouvindo as crianças, né, o que elas desejam para aquele espaço, isso tudo vai fazer com que a comunidade se sinta mais apropriada daquele espaço e sinta que aquilo lá é um ganho para ela, né, e não é uma coisa menor ou menos valorizada, digamos assim, né, então, com certeza. E a publicação fala bastante sobre isso, sobre esse percurso, né, de fazer... Então, assim, é um trabalho bastante artesanal, né, nesses primeiros pilotos, né, então eu acho que a gente precisa realmente experimentar fazer esses pilotos, aprender com eles, é uma coisa artesanal no começo, a gente quer depois escalar, né, mas no começo, para cidades que estão começando, né, encarar isso como realmente um processo artesanal e de piloto mesmo, de aprendizado, para aprendizado interno, né, das equipes das prefeituras e também das comunidades que vão receber esses espaços, né. Bom dia, Andresa, aqui de Caruaru, né, a gente tem trabalhado com essa perspectiva dos parques naturalizados e a gente iniciou com alguns projetos pilotos no ano passado. A gente iniciou com a escolha de áreas centrais, né, e buscando conectar CIMEIs, que se volta, né, para essa área educacional, com o espaço público. E aí é algo bem novo aqui, a gente teve 2 experiências ano passado, uma das áreas ela é bem central, bem ali no comércio, e aí a gente sentiu que, assim, a gente vai precisar ativar melhor esse espaço. Já o outro a gente fez no Monte Bom Jesus, que a gente tem aqui, que é um elevado, que se destaca na cidade, e que lá, assim, já há uma comunidade mais vulnerável e que participou bastante da implantação, e a gente vê que a utilização, o uso desse espaço já é diferente, né? E agora a gente está com um projeto de mais 5 parques naturalizados próximos à CEMEIs, né, que são os Centros Municipais de Educação Infantil, e que são voltados para as crianças de 0 até os 5 anos e 11 meses. E aí a gente iniciou essa semana aqui no CIMEI Pinheirão, né, em um bairro já mais descentralizado, que tem uma população ainda mais vulnerável, né, socioeconomicamente falando. E aí a gente tem trabalhado bastante essa questão de buscar integrar a comunidade, né? E as crianças, assim, têm gostado bastante da experiência. A gente já trabalhou aí com o Instituto Alana, com o Ciranda da Vida, né, o Guilherme. A gente veio trazendo alguns elementos da natureza e a gente, assim, está admirado, né, com o resultado que tem trazido. Essa semana, inclusive, uma das professoras ficou encantada e trouxe para a gente um relato de que ela percebeu que ali, na natureza, em liberdade, sem o comando, né, tão direto do professor, que a gente deixou mais eles como observadores, ela percebeu que as crianças se comportaram melhor, né? Então, é como se a liberdade, o brincar livre, permite, né, que elas possam se conectar com a natureza, que elas possam conhecer, descobrir e até, né, assim, ser um sujeito de direito, ser um cidadão, né? A gente percebeu que eles se comportaram muito bem, resolveram os conflitos entre si e tem sido assim uma experiência maravilhosa aqui em Caruaru. E a gente espera aí contribuir bastante, né? Tanto com a Rede Urba, a gente está à disposição, tá, gente? Obrigada. Que depoimento incrível, né? Nossa, super obrigada, Andressa, super legal. E queria destacar que Caruaru, a gente conseguiu, né, fazer uma coisa que eu acho tão importante, que é fazer um parque naturalizado ancorado no território e nas características do território. Em Monte Bom Jesus, Caruaru, de modo geral, né, é uma cidade que tem muitas pedras, né? E o Monte Bom Jesus tem um monte de pedras, né? Rochas mesmo, assim, né? E essas rochas se tornaram brinquedos, né? Então, eu acho que isso é uma coisa tão bacana da gente aproveitar, né, as características do território para incorporar esses elementos dentro do parque, né? Então, é uma das imagens que vocês viram no vídeo, essa pedra, né? Esse tronco, depois tem uma pedra do lado, assim, as crianças subindo, escalando aquilo lá. Então, às vezes a gente precisa, puxa, então para as crianças poderem escalar, então a gente vai ter que implantar uma parede de escalada com aquelas coisas, custa caro, só vai ter que ter uma parede, blá, blá, blá. Não, né?
as crianças elas podem escalar outras coisas, o que tem no território, né? Então, a gente achou incrível, assim, esse parque, como ficou bonito, como ficou, assim, paisagisticamente mesmo, esteticamente mesmo, muito mais bonito do que a gente tivesse feito um negócio completamente, né, trazido de fora, com elementos desconectados da cultura local de Caruaru. E acho que tem mais um depoimento aqui no chat, do Leonardo, de novo, de Boa Vista, né, imaginando fazer um projeto piloto num bairro que é ocupado pelo privilégio, né, um bairro mais privilegiado, para poder enfrentar, então, essa falsa impressão de que o parque naturalizado será destinado a bairros e espaços urbanos onde a prefeitura não quer fazer investimentos. Acho muito interessante. Eu acho que, na verdade, devagarzinho, o que a gente quer mostrar é que esse tipo de espaço é luxuoso, né? Eu acho assim que, hoje em dia, privilégio é você ter acesso à sombra, ter acesso à natureza, ter acesso a um gramado, né? E esses espaços, eles são tudo isso, né? É só a gente claro que eles precisam ser cuidados, né? Acho que isso é uma coisa importante, a gente pensar na manutenção, pensar no cuidado. Isso não quer dizer que vai ser um espaço depredado, né? Então, ele precisa ter essa zeladoria. Mas a gente precisa mostrar que hoje isso é privilégio. Assim, privilégio é poder brincar num lugar sombreado, com muitas árvores para subir, com um gramado grande para correr, né? Isso é muito mais privilégio do que ter um espaço totalmente cimentado e desconectado das nossas culturas da infância brasileira, né? 5 minutinhos, se alguém quiser falar alguma coisa. Esse apoio da Rede Urba, ele é essencial para a gente, né? A gente vai unindo aí os esforços, tanto aqui internamente, né, das secretarias, que a gente vai buscando as expertises de cada uma das secretarias, como também aprendendo muito com vocês, né? O Instituto Alana vem com essa questão dos parques naturalizados, a Alma Hub traz essa questão de mudança de comportamento, até para a gente já pensar na manutenção desses espaços, na continuidade desses espaços, né? Para que a população entenda a importância do brincar livre, a importância que a gente tem aí da primeira infância, né? Então, esse trabalho com a Rede Urban tem sido, assim, perfeito, né? Só gratidão, realmente. Que bom, Andresa. Antes de passar para o Leonardo, só lembrar na composição, né, da Alma Hub que você mencionou, a gente está lançando agora essa campanha do Brincar Livre, né? E o ar livre, e é um arzinho todo dia, um arzão uma vez por semana lá, eu não lembro como é que está o slogan, mas acho que vale a pena conhecer. A gente vai também passar o link para vocês, são vários videozinhos, e eu acho que a gente vai engrossando o caldo para que as pessoas vão cada vez mais se aproximando desse conceito e dessa visão que a gente está compartilhando aqui, todos nós, né? Quem se interessou por estar aqui nessa mesa hoje, já está inclinadinho para o lado de cá, a gente tem que trazer a turma que ainda não envergou para o lado de cá para vir conosco, né? Leonardo, desculpe, você estava com a mão levantada. Não, que isso, perfeita colocação. E a minha fala é mais de agradecimento mesmo, né? Porque a gente percebe o quanto é importante estar fazendo parte de uma rede em que a gente compartilha experiências e, ao mesmo tempo, se inspira em coisas que têm dado certo em outras cidades, né? E pode caminhar como comunidade e não como cidade, construindo essa nova realidade. Eu, por exemplo, junto com a nossa equipe de Boa Vista, que estávamos aqui pensando essas etapas dos parques naturalizados, ainda não tinha nos ocorrido essa possibilidade de usar o espaço de escolas, o que pode ser também um caminho, né? Então, é sempre muito importante a gente estar compartilhando esses momentos de experiências e trocando essas ideias, porque a gente destrava, às vezes, alguns gargalos que a gente ainda não tinha conseguido direcionar. Muito obrigada, então, pela presença de todos e todas aqui nessa sala. Obrigada, Roberta, pelo apoio. E é isso, o Instituto Alana continua à disposição, a gente tem essa parceria com a Rede Urban e a gente segue trabalhando juntos e à disposição de vocês para o que precisar, tá bom? Bom final de webinar a todos nós.